vontade, sempre estou disponível. Às vezes eu demoro para responder, né, Thaís? Mas é que a correria é grande, você não tem noção das novidades que tem por vir aí. Bom, aqui tem, só para mostrar para vocês, nessa primeira parte, vocês vão receber esse arquivo aqui em PDF e o DWG. DWG, por favor, usem apenas para a atividade educacional, tá bom? Ó, então aqui nós fizemos aquela atribuição de onde estão os pontos de consumo e onde eu vou precisar descer eles, né? Ó, aqui é do pavimento superior, aqui é do pavimento inferior. Então, no pavimento superior, primeiro eu identifico onde tem os pontos de consumo de água que vão gerar esgotos, e aí eu identifico onde é a descida da água, de esgoto, aliás. Então, nós vimos que nessa região aqui, ó, nós concordamos que aqui ia ser o ponto de descida do nosso esgoto, fazendo uma decoração, um exemplo, né, de tomada de decisão. Nós fizemos uma decoração aqui, que até enriqueceu um pouco a fachada, ao invés de estar só a parede, ficou um detalhe ali com um jardim suspenso, vamos dizer assim, uma decoração. Mas vimos também que poderia ser aqui, né, ó. Opa, que poderia ser aqui nessa região, ó, nesse canto aqui, que foi o que, por exemplo, eu fiz na aula, nessa apresentação desse trabalho da turma passada. Eu fiz aqui, tá? Então, não é uma decisão apenas, depende muito de quem está tomando essa decisão. Aqui é o melhor impacto, aqui eu posso aproveitar melhor esse impacto para gerar um outro elemento mais interessante, né? Isso tudo passa por você conhecer aquela problemática, que aquele tubo vai ter que descer por ali, tá bom? Então, sejam generosos no estudo de shafts, tá bom? Comecem a aplicar já no PA que vocês estão pagando, 3, se eu não me engano. 3, não, 2, né? Comecem já a aplicar esse conceito no projeto de vocês. Onde é que vai ter o shaft? Vamos lá no pavimento superior, vamos circular onde são os pontos de consumo e colocar já na planta um ponto de descida das tubulações. Isso já engrandece o seu projeto de uma forma... Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é um projeto desse jeito aqui. Por exemplo, esse projeto aqui, ó, ele não tem nenhuma compatibilidade, nem com estrutura, nem com instalações hidrossanitárias, nem com drenagem de água da chuva do telhado, não tem compatibilidade nenhuma. As paredes todas de 15, sem nenhum ressalto, nenhum enchimento. E a gente sabe que são necessários. São necessários. Eu não posso botar um tubo de 100 dentro de uma parede dessa, vai trincar, porque essa parede tem 15. Se eu já estou tomando 10 centímetros de tamanho dela, eu já tirei mais do que 2/3 da sua seção transversal. Então ela vai ficar frágil, vai trincar, né? Vai ficar uma região frágil ali que vai trincar, tá bom? Então apliquem isso no projeto de vocês. Não é difícil, tá? E vocês podem me consultar. Oi. Licença, responda a pergunta de Joelma. Tipo, quando você colocar o cano de 100 para a parede não ficar, tipo, estourada, colocar que largura, mais ou menos? Não, então, olha só. O ideal é que fique uma seção aí de, no mínimo, uns 12 centímetros de alvenaria, livre, estrutural, certo? Ou seja, estrutural que eu falo assim, para a parede ficar íntegra, para ela não ficar realmente partida. Porque se você coloca uma parede de 15, um tubo de 10 centímetros dentro dela, cabe, mas vão sobrar apenas 5 centímetros de cobrimento, no caso do restante, que seria 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. A alvenaria, que no caso vai ser, basicamente vai ser reboco, né? Porque o tijolo já vai estar quebrado. Então, basicamente, para você instalar esse tubo, você vai ter que quebrar a parede inteira, rasgar ela de cima a baixo para poder passar o tubo. Sem falar na incompatibilidade na estrutura, porque o que é que tem embaixo de uma parede, numa residência dessa aqui, geralmente? Vigas. Então, quando esse tubo chegar lá embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a viga, quebrar a viga? Piorou, tá certo? Então, tem que atribuir um shaft. Então, assim, se a sua pergunta, para que eu possa colocar uma tubulação dentro de uma parede, qual seria a largura ideal? Gente, na verdade, não é para você colocar uma parede, não é para você colocar uma parede com o tubo dentro dela. Você tem que criar um shaft, que é um vazio destinado à passagem de elementos verticais.
E o shaft, o que que é? É um vazio, né? Literalmente um vazio que a parede, ela passa dos lados, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu estou lendo o chat, viu? Jô, assim, a parede, ela pode ser de 205, que no caso seria um bloco deitado, né? Que a gente chama de alvenaria de Vence, que é aquele bloco de 8 furos, que ao invés de ficar em pé, ele fica deitado. Só que assim, eu não indico muito bem fazer isso, tá? Por quê? Essa parede, ela não tem um suporte lá embaixo? Ela tem um suporte. Esse suporte é o quê? Uma viga, uma cinta, né? De concreto. Que essa cinta, se ela for no pavimento térreo, vai ser uma cinta de cinta inferior, que a gente chama. Se for em cima, é uma viga, né? Que basicamente é a mesma coisa, gente. Viga no térreo e viga no superior, tá? Tem gente que chama de cinta baldrame, não sei o que, não sei o que. Não, é uma viga, tá? Elemento estrutural horizontal, chama de viga, tá? Embaixo dessa parede vai ter uma viga, correto? Se eu descer esse tubo dentro da parede, ou seja, eu não criei um shaft, eu simplesmente estou descendo o tubo, embuti o tubo dentro da parede. Se eu descer esse tubo dentro da parede, ele tendo 100 milímetros, que é o esgoto, né? O esgoto de um banheiro, por exemplo, ele desce com 100 milímetros, que é 10 centímetros de diâmetro. Se ele descer com esses 10 centímetros, ele vai ter que passar em algum lugar quando ele chegar lá embaixo. E vai ser por dentro da viga. Passagens verticais em uma viga são possíveis? Sim, desde que ela respeite alguns critérios de norma. Para você fazer um furo numa viga, você precisa respeitar alguns critérios de norma. E um desses critérios de norma é a proporcionalidade entre o tamanho do furo e a seção transversal, no sentido em que você está cortando. Por exemplo, imaginem que isso daqui, ó, corta para mim. Peraí. Calma, vai dar certo. Primeiro eu vou parar a apresentação aqui por um momento. Pronto, aqui. Volta para mim. Pronto, ó. Imagina que isso aqui é uma viga. Estou digitando aqui. Isso aqui é uma viga, tá? Tá exagerado aqui, mas ó. Aí isso daqui é uma seção transversal. Deixa eu pegar aqui o meu modelo. Só um momento, gente. Ó. Isso daqui é uma viga, tudo bem? Seção transversal, parte superior, parte inferior, lateral. Então a inércia está aqui, ó. Depois eu converso com vocês sobre inércia lá em sistemas 1, se vocês já tiverem visto aí em análise. Vocês sabem o que é inércia? Não. É o movimento parado em repouso? Pronto, isso. O princípio físico é esse, tá? Mas quando a gente está falando sobre seção transversal, a inércia, né? O momento de inércia, na verdade, eu abreviei, mas o momento de inércia de uma seção transversal é a restrição a dificuldade que ela impõe para movimentos naquele eixo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês direitinho, né? Se o Arthur não já conversar com vocês aí, que se eu não me engano, eu não lembro se faz parte, se a análise já fala de inércia, lá no plano da disciplina. Mas vocês não ouviram falar ainda não, né, na disciplina? Ainda não. Pronto, beleza. Senão, a gente fala lá em sistemas 1. Olha só. Aqui, vamos dizer assim, é a dimensão que mais importa numa viga. Por quê? Porque ela recebe carga vertical devido à gravidade, então ela tem que ser mais robusta nesse sentido, né? Por exemplo, se eu pegar essa mesma viga aqui, ó, eu estou segurando ela com essa mão, e essa parte aqui está, vamos dizer assim, em balanço, tá? Essa parte aqui está em balanço.
segurando assim, ó, vocês estão vendo que ela praticamente não deformou. Assim, ela deforma, tá? Mas é porque está imperceptível, porque também ela está meio tortinha, né? Ó. Ficou muito tempo ali parada. Eu estou mais dando aula, né? Eu levava muito isso aqui para dar aula, ajuda bastante. Ela está deformando pouco com esse balanço. Agora, com a inércia maior no eixo de aplicação da gravidade, de carga da gravidade, né? O peso dele. Agora, eu não vou mudar o material, eu não vou mudar o tamanho da peça, eu simplesmente vou mudar a inércia. Olha só, nitidamente você já vê a deformação dela. O estado original dela seria aqui, e ela não está suportando o peso próprio. Aliás, ela está suportando o peso próprio dela, porém, com uma deformação bem maior do que neste caso aqui, não é? O que é que eu estou mudando? Basicamente é isso, ó, a inércia. Aqui, eu estou usando a inércia desse eixo aqui da seção transversal, que é a altura maior. Quando eu deito ela, eu estou usando a inércia muito menor. Olha só a altura aqui, ó. É um quarto dessa altura aqui. Então, a inércia, ela tem relação direta com a relação entre altura e base, tá? Então, o que é que está falando disso, Paulo, aqui hidráulica? É assim, uma viga dessa, que vai suportar uma parede, né? Porque você tem que ter essa viga no chão, lá no térreo, vai suportar uma parede que você vai subir, né? Essa parede vai ter lá seus 2,70 m para chegar no fundo da viga de cima. E se você descer uma tubulação nela, se você descer uma tubulação aqui, quando chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Ela vai ter que passar por dentro da viga, certo? E isso vai causar uma coisa chamada redução de seção transversal. É como se você cortasse essa seção transversal aqui num determinado ponto. E aí a viga ela não consegue mais ter a mesma resistência, tá? Então a norma ela permite furos na viga, mas quando a proporcionalidade aqui, ó, da seção transversal do furo que eu vou fazer, ela tem uma relação bem pequena com relação à seção transversal que você está cortando. Por exemplo, se eu cortar aqui, ó, nesse sentido, se essa viga tiver só 20 de largura e eu tirar 10, eu estou tirando metade da seção transversal, metade daquele trecho de material que vai estar resistindo a um determinado esforço. Já que se eu fizer um furo de 100, né, no caso de 10 centímetros, numa viga aqui que tem 50 centímetros de altura, aí já é um impacto bem menor. Eu tenho só que realmente identificar o ponto onde vai ser feito o furo e a altura. Tá bom? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a gente fala sobre isso lá em sistemas. Então, é muito agressivo você descer uma tubulação no eixo onde lá embaixo tem uma viga, porque você vai ter que quebrar essa viga. Tá? Então, você está agredindo a estrutura da casa. E lembrando, uma viga dessa nunca trabalha sozinha. Existe todo um conjunto de interação do pórtico espacial que vai fazer com que a estrutura da casa ela suporte as coisas com a ajuda dos outros elementos. Então, em um determinado momento, você pode achar que, por exemplo, uma viga só está ali para suportar o peso daquela parede, mas não. O trecho dela que passa do pilar, que está recebendo carga lá na frente, ele não deforma tanto lá na ponta porque tem um contrapeso do lado de cá. Ou seja, a estrutura ela depende de uma interação com outros elementos, né? A deformação de uma viga influencia na outra. A deformação de um pilar influencia numa viga e vice-versa, tá bom? Então você não é uma coisa separada. A estrutura não trabalha separadamente, tá? Geralmente, para ser eficiente, ela tem uma interação complexa do pórtico completo. Oi. Alguém quer perguntar? Ligou o áudio aí? Pronto. Não, Ju, na verdade, assim, não é a questão da largura da parede, é que é a questão do tubo descer nessa parede. Lugar de tubo descer é shaft. Por quê? Porque o shaft, ele é colocado aqui, ó. A parede está aqui, certo? E você faz um espaço vazio, ou seja, quando esse tubo descer, ele vai passar aqui, ó, do lado, para poder ficar underground, né? Inclusive passar debaixo da viga o tubo, tá? Então ele vai passar aqui, ó, entendeu? A questão é que ele não pode estar no eixo da parede, porque embaixo da parede tem uma viga de suporte dessa parede e você vai tirar a seção transversal dessa viga, tá bom?
Então, por exemplo, uma parede de 30, 35, a gente já viu questões de conforto, né? Essa viga, aí ela é bem larga, né? Ela é bem larga também. Neste caso aqui, aí já é uma possibilidade de você passar o tubo, porque a parede é larga, o tubo não vai danificar e a viga embaixo também é larga. Você vai entrar numa condição que atende à norma de fazer o furo, entendeu? Então, assim, geralmente, é interessante que você coloque o tubo descendo num shaft, que você sai do alinhamento da viga de baixo, que fica embaixo da parede, tá? Pode falar, quem quer perguntar? Professor, onde lá na FJN tem shaft? Geralmente você não dá pra gente saber porque o shaft, ele fica como se fosse uma parede normal depois, entendeu? Então você teria que fazer umas bios completas, aí tirar o forro, identificar onde é que estão dessas as tubulações. Algumas, dá pra ver que eles fizeram aquela... Eu ia falar uma besteira aqui. Aquela C, 3 pontos, né? De fazer assim, ó. Eu tô querendo descer um tubo, ao invés de fazer um shaft direitinho, o cara coloca o tubo bem aqui, ó, no canto. Coloca o tubozinho aqui no canto, aí faz um chanfrezinho rebocado, né? Faz um chanfrezinho rebocado aqui e fica aquele cantinho aqui, meio com chanfre, né? Que é horrível, aquilo ali é horrível. Então, é a velha gambiarra. Professor, Oi. Beatriz pergunta se. Mas Beatriz perguntou aqui, É, eu professor, tô mas vendo. o shaft não é só para residência? Assim, na verdade não, porque se você parar para pensar, olha só, como é? Espeto de pau, né? Como é o nome do negócio? É aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque, gente, aqui em casa eu tenho uma. Aqui é térreo, aqui em casa. Tem uma tubulação que ela é da drenagem do telhado, certo? Pega a água numa calha, a água da chuva cai numa calha e ela tem que descer. Pois bem, quando eu fiz a casa, eu não tinha pensado nessa calha, né? Tinha feito o projeto todo com a casa com platimbanda e tudo mais. E como tem algumas partes da casa que não tem platimbanda e outras têm, eu acabei por não me preocupar em descer um shaft, né, para descer a tubulação. Foi feito na obra, foi feito durante a obra, né? Então foi uma coisa assim que se eu não tivesse feito o enchimento, o tubo ia ficar aparecendo, descendo na fachada lateral da casa, tá? Então a casa térrea, ela precisa de shaft, sim, bem menos do que uma casa duplex ou um prédio, mas sim, também precisa de um shaft, tá? É bem importante que tenha um shaft para descer das tubulações. Então, assim, é sempre interessante, a não ser que seja um caso bem específico, tipo paredes de 35, 40 centímetros de largura, que é difícil, né? Geralmente você coloca para conforto, você bota uma parede de 20. Aí 20 ainda é complicado, não passa um furo em uma viga, não passa na norma. Vocês estão vendo que uma tomada de decisão do projeto sanitário influencia no projeto estrutural, que pode ser amenizado devido ao projeto de arquitetura, né? Se botar uma parede mais larga ou se deixar um shaft. Então, tudo está interligado. Por isso que eu digo, arquiteto e engenheiro tem que conversar bastante, tem que trocar experiências e tudo mais, entendeu? Se não for assim, o que vai acontecer? Tomada de decisão na obra fica um negócio feio, né? Aqui em casa até que não influenciou muito não, mas fica feio, geralmente fica feio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Pronto, Jô, 75 centímetros de parede, então provavelmente você estava vendo o shaft, entendeu? Provavelmente, ela era oca dentro, para as tubulações descer, era um vazio.
Não era ela toda de 75 centímetros de parede mesmo, né? Enchimento e tudo mais. Embaixo a viga largona. Eu acho que já era o shaft. Os 75 centímetros tinha a parede normal, o espaço para a tubulação passar, que é um vazio, e outra parede para poder fazer o fechamento, entendeu? Somando tudo deu 75. Provavelmente é isso, entendeu? Oi, pode falar. Isso é uma parede normal. Quanto o senhor, tipo, daria para ter uma largura boa? Uma parede normal? Para quando for fazer o furo? Não, uma parede que provavelmente passa. Na verdade, não é a parede bem, é a viga, né? Embaixo. Para a viga você cortar ela, para você cortar a viga nesse sentido, né? Ó, você cortar essa viga aqui nesse sentido, essa largura aqui, ó, tem uma proporcionalidade com relação ao tamanho do tubo. Se nós estamos falando de um tubo de 100 milímetros, que é o geralmente desce de um banheiro, se eu não me engano, eram 30%. Então, teria que ser uma parede de 30 a 35 centímetros para poder passar. Entendeu? 30 a 35. Já vi paredes de 30 a 35, tá? Eu já vi paredes de 30 a 35 já, em projetos nossos. E por uma ocasião a gente não usou, porque o arquiteta ela deixou os shafts, então a gente não usou essa parede, não precisou, entendeu? Não precisou porque ela usou o shaft. Ela botou uma parede de 35 por questão de conforto, mas ela usou o shaft sim. Tá bom? Tá. Beleza. Então deixa eu voltar aqui a projetar para a gente continuar. Então assim, sempre deixa um shaft, tá bom? Eu até na aula passada, eu coloquei aqui, eu conversei isso quando eu estava dando aquela solução, lá daquele recuo da frente, né? A gente vai colocar um shaft e criou um recuo lá que ia ser um tipo de jardim suspenso, né? Jardim suspenso não, um jardim vertical, uma parede ali para poder esconder a tubulação do shaft. Então aqui a gente tinha criado alguma coisa como isso, né? Quando a gente estava vendo isso, a gente até levou em consideração aqui o shaft, se eu preciso de um diâmetro interno. Se eu preciso de um diâmetro interno aqui de 10 centímetros para passar esse tubo, e a parede que vai fechar esse shaft não é de. A parede que vai fechar esse shaft ainda não é de drywall, eu ia precisar de quanto? Ó, 10 centímetros de abertura e 15 centímetros de parede. Então, do total, daqui para cá, ó, são 25 centímetros, tá? São 25 centímetros desse tamanhozinho aqui. Mas shaft interno, gente, eu sempre gosto de usar drywall, sabe? Drywall ocupa só 7 centímetros. A parede do drywall, né, ela só ocupa 7 centímetros, e até menos um pouco, porque ela não tem a placa interna, você não precisa colocar. O drywall geralmente ele é o quê? É um perfil metálico com aço galvanizado, por exemplo, dentro, uma chapa de gesso acartonado de um lado e uma chapa de gesso acartonado do outro. Mas nesse caso de você fechar só com shaft, você não precisa colocar dos dois lados, só coloca do lado externo. Do lado interno você não bota nenhuma placa de gesso acartonado. Então já diminui inclusive 1,5 cm aí, né? Dos 7. Então já vai ficar com 5,5 cm mais ou menos de espessura, que é muito bom, né? Então, se for interno, você pode usar o drywall. Bem, aí na aula passada nós vimos que eu tinha descido aqui a tubulação nesse shaft aqui e nesse shaft aqui, correto? Pronto, vamos fazer os encaminhamentos, ó. Esse esgoto aqui, gente, ele vai descer aqui, chegou nesse ponto, ele vai ter que sair da projeção da casa. Porque, como eu disse para vocês, os recuos, eles servem para quê? Os recuos, eles também servem para alocar as tubulações externas.
porque assim eu consigo fazer manutenções nessa tubulação de esgoto sem agredir os usuários da edificação, tá bom? Então, eu preciso aqui, por exemplo, colocar tubulações externas, tá? Nós tínhamos conversado que essa casa ela iria ter a coleta pública do lado de fora, lá na rua tem um coletor público que está passando enterrado, né? E aí na calçada, quem faz essa ligação é a CAGES, você só deixa realmente a tubulação aqui fora e pede a ligação para que eles façam a conexão final, tá bom? Então esse tubo aqui, ó, esse cian, né, essa linha com cian, vamos dizer que é o nosso tubo de esgoto. Pois bem, o encaminhamento mais adequado seria o quê? Pegar o recuo lateral, porque assim eu evito de manutenções dentro da casa. Já pensou? Dar um vazamento e um entupimento, por exemplo, e eu precisar quebrar o piso da casa para fazer a manutenção, tendo um recuo? Tem lógica, né? Não tem lógica. E sem falar que as caixas de passagem, elas têm que ficar num local em que você possa ter acesso. A função dela é essa, né? A caixa de esgoto, a caixa de passagem de esgoto, ela serve para uma manutenção provável. Então você tem que deixar ela de uma forma acessível. Não quer dizer que ela tem que ficar à mostra, ela tem que ficar acessível. Então, vou dar outro exemplo aqui da minha casa. Eu coloquei as caixas de esgoto do lado de fora, óbvio. Tem recuo dos dois lados da minha casa. E eu coloquei as caixas embaixo da grama. A grama, aquele tapetinho de grama, você colocar ela em cima de um piso de cimento, se você aguar direitinho, ela sobrevive só com aquele solozinho ali, tá? Aí tem exemplo aqui em casa que a grama tomou de conta da calçada, por exemplo, a calçada ali nos fundos. E essas caixas ficaram escondidas embaixo da grama, tá? Eu sei onde elas estão? Sei, porque eu tenho um projeto aqui e elas foram posicionadas exatamente no local do projeto. Mas eu não fico vendo elas. Se eu precisar um dia fazer uma manutenção de que entupiu, que é muito difícil entupir porque tem ventilação, tem tudo certinho, certo? Mas se um dia entupir, eu vou saber onde é que está. Pego o projeto, vejo o posicionamento, pego uma referência da casa e faço a medida, né? Tiro a medida de qual é a distância e faço a escavação. Quando eu escavar ali, eu vou encontrar uma caixa e eu vou fazer a abertura dela para poder fazer a inspeção, tá bom? Esse é geralmente a maneira que você tem que fazer. Então, volta do lado externo. Oi, pode falar. Licença, qual o material dessas caixas de passagem de esgoto? Você pode fazer elas de cimento, pode, mas hoje em dia, é porque o povo não quer gastar, né? Acha que é um jogar dinheiro fora, mas ó. Mas ó. Espera aí, viu, gente? Paciência é uma virtude. Aqui, ó. Tá vendo essa caixinha? Ela é de PVC, tá bom? Tanto essa, que é uma caixa de inspeção, essa daqui também é igual a ela. Tá dando para ver aí, tá? Eita, que esse computador tá ruim hoje. Isso aqui, ó, é a caixa de passagem. Esses tubos, esses buracos que tem aqui, ó, se você não usar ele, você não abre. Você deixa ele fechado. Ele vem todos eles vêm fechados, só um aberto, que é o de saída. E se você furar ele, você pode usar aqui um tubo, certo? Mas se você não vai usar uma dessas saídas, você não fura ele, não faz o corte. E aí essa tampazinha aguenta o pneu de um carro em cima dela, então não tem problema, pode ficar na garagem, por exemplo. Essa daqui eu expliquei para vocês, que é a mais fundinha, mais funda. Ela também é desse material, mas ela é uma caixa de gordura. Isso. Tem que ficar sempre depois de uma área gourmet e de uma pia de cozinha. Tá aqui a caixa de gordura.
e ela joga para dentro de uma caixa de inspeção. Então, essa aqui é a caixa que eu mais indico, tá bom? Muitas vezes as pessoas não compram ela porque uma bichinha dessa aqui é entre 290 e 350 reais. Uma dessa, sem a tampa, certo? A Tig tem essas safadezas, desculpa aí, mas é safadeza, de ficar vendendo um negócio desse sem a tampa. Para que eu quero uma caixa de inspeção de PVC sem a tampa de PVC? Não tem lógica, né? Então, enfim, vende separado para lucrar mais. Aí é um negócio muito caro, né? Muito caro. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui em casa eu coloquei todas dessas aqui. Eu nunca, 4 anos que eu tô aqui, nunca tive um probleminha, nem com refluxo, tá? Lá do banheiro. Nunca, 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 nunca. Nunca fez aquele negócio de glu, 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 não. Nunca entupiu nada, nunca deu problema na tubulação, tá? Então, realmente, vale a pena. Você fazer a ventilação certinha, você colocar esses materiais que são mais caros, mas eles têm uma geometria interna que ajuda bastante o fluxo, uma instalação bem feita, vale muito a pena, tá? Professor, Oi. e Jô perguntou de concreto. Dá para fazer sim, viu, Jô? Ela fica um pouco mais áspera dentro dela e isso freia um pouco mais o esgoto. Mas o mais comum de se fazer é de concreto barra alvenaria, né? No caso de cimento. Fica muito mais barato. Oxe, se eu for dar uma estimada aqui de quanto você gasta para fazer uma caixa de alvenaria, por exemplo, nem de concreto, de alvenaria, eu acho que você gasta aí uns 100 reais, 80 reais no máximo, para fazer ela com tampa. Porque geralmente você faz a tampa delas, mesmo que seja armada, com o resto de aço da obra, né? Bota, por exemplo, você usou ali a ferragem dos estribos, sobrou um pouquinho, você faz lá as tampas da, das caixas pequenas, né, de esgoto. Então, você aproveita bastante. De alvenaria, sim, dá para fazer. Mas tem umas de concreto mesmo. Você falou de concreto, mas tem umas de concreto, sim. Geralmente vende no pré-moldado, já prontinho. É bem bacana também para você instalar. Tem muita de elétrica, né? Caixa de passagem elétrica, você compra muito em pré-moldado, é bem mais interessante. Aí é mais rápido, chegou, colocou, né? Bem mais rápido. Sim, a durabilidade. Aí é aquela questão, né, João? Essa daqui, ela é industrializada, certo? De PVC. Ela é industrializada. Então, ela é normatizada, garante realmente a resistência dela, o carro pode passar por cima e tudo mais, não tem problema. Já de tijolo ou de concreto, depende muito de quem está fazendo, né? E aí as variáveis vão começando a ficar muito grandes. Então, a variável quem é que está fazendo, se o traço está bem feito, se os agregados estão adequados para o traço, se o cimento não está pedrado. A gente vê tanta coisa em obra, tanta coisa, mas tanta coisa, que, né? A água, gente, para concreto a gente não pode usar água contaminada, não. E já cheguei em obra que a água estava verde, sendo usada para concreto. Por que a água fica verde? Porque ela está cheia de micro-organismos, né? Ela está cheia de lodo, algas, microalgas ali que fazem fotossíntese. Então, tem muita matéria orgânica ali naquela água. Imagina isso indo para o concreto. Secar, essa matéria orgânica vai morrer, vai criar vazios, porque ela vai se decompor, gases ficando dentro do concreto. Isso tudo aí vai diminuindo a vida útil. Desculpa. Professor, então, assim, no caso que o senhor explicou, existe a questão do preço ser mais baixo, só que tem a questão da desvantagem, né? A desvantagem é mais. Tudo está relacionado à durabilidade e à quantidade de manutenções. Então, porque se você colocar uma caixa de concreto, você vai ter muita manutenção, assim, prováveis, né? Você vai ter prováveis manutenções mais próximas e você ainda tem uma probabilidade maior de entupimento. Qual é a manutenção que eu falo?
De concreto, se ela não tiver a boa resistência e um carro passar por cima ou alguém botar uma sobrecarga nela, nessa tampa de concreto, se a tampa não resistir, ela quebra. Se a tampa tiver boa, mas a base, que é aquela que o pessoal faz de alvenaria, né? A base que suporta a tampa não tiver bem feita também, tiver mal feita, ela quebra também e afunda. A tampa inteira, mas a tampa afunda. Então tem tanta variável, né? De quem vai fazer, quando vai fazer, com que agregados vai fazer, que o risco é muito maior. E com a tampa, não. Com a tampa, você tem uma possibilidade de garantir um processo bem feito, que é a montagem, e ela não vai quebrar a tampa, ela não vai quebrar as paredes laterais. Então, você tem aí um investimento maior no começo, mas um retorno ao longo da vida útil do sistema. Caixa de passagem não é anaeróbio, não. Até é bom que ela seja um pouco ventilada, mas geralmente a gente não ventila a caixa em si, a gente ventila uma tubulação perto dela, tá bom? Professor, Oi. eu falei anaeróbios, eu não sei se está correto em relação à água verde que o senhor tinha falado. Não era anaeróbio, não, que lá no caso estava num tanque a céu aberto, né? Então, Ah, anaeróbio é quando não tem presença de oxigênio, né? São bactérias vamos dizer assim, predominantemente elas vivem em locais que não tem presença de oxigênio, as anaeróbias. E presença de oxigênio, fotossíntese seria realmente as aeróbias, né? No caso, era o caso lá. Beleza? Bom, então voltando aqui, ó. Estão vendo a apresentação, né? O AutoCAD. sim. Pronto, então aqui, vamos lá. Essa linha aqui, ó, sem ainda apreço de onde vão passar as coisas. E aqui eu tenho que passar outra. Por quê? Porque a tubulação não está bem aqui, que eu tenho que descer. Então, beleza. Quando ela chega aqui, pessoal, ela tem que andar agora, ela vai se tornar horizontal. Esse tubo aqui, que é vertical, vai originar. Eita, vai dar origem. Vai dar origem a uma tubulação horizontal. Não precisa ser alinhada, nesse caso aqui, aquele negócio de 45 graus, porque vai ter uma caixa, não é isso? Então, nessa caixa, eu posso fazer a conexão. Vamos dizer que ela é uma caixa de PVC, tá? Então, eu posso fazer assim, ó. Faço o encaminhamento dela para cá. E quando chegar perto da caixa, vamos dizer que essa caixa, acho que ela tem uns 40 por 40. Vou botar aqui, ponto 40, ponto 40. O tamanho daquela caixinha que eu mostrei para vocês ali, tá? Onde é que eu coloco uma caixa de inspeção de esgoto? Sempre que eu tiver mudança de direção, mudança de diâmetro, mudança de inclinação e a cada 12 metros. Eu não posso ter uma tubulação com extensão maior do que 12 metros, tá? Pronto, coloquei essa caixa aqui, mas aí vamos lá. Paulo, se essa caixa é aquela industrializada, as tubulações só entram a ou 90 graus, ou 0 grau, ou 180 graus, ou 200 e alguma coisa grau. Vou fazer a conta aqui agora. Beleza. Aí aqui geralmente a gente faz o seguinte, ó. Se essa tubulação aqui ela só sai na horizontal, tipo aqui, ó, com o orto ligado, então eu faço isso, ó. Eu coloco uma tubulação, essa tubulação aqui, eu coloco ela antes de chegar nessa daqui a 45 graus, que seria o quê, ó? Vamos dizer que eu pegando aqui, opa, PL, PL, colocar aqui, trava em 45 graus, faço o encaminhamento e agora retiro essa inclinação daqui, PL. Coloco ela assim, ó. Estão entendendo por que eu tive que fazer isso? Professor, Ó,
No caso, assim, eu tinha ligado normal, aí depois fez a ligação com a angulação de 45. Isso, exatamente. Aí você pergunta por quê. É, aqui eu tenho uma outra caixa que vai ter que ficar aqui. Então, a primeira pergunta que pode surgir, Paulo, por que tu não coloca essa caixa encostada aqui? Porque eu tenho uma outra caixa que vai vir para cá e usar a outra entrada dessa caixa, que é a caixa de gordura, tá bom? Vou criar aqui uma caixa de gordura com basicamente o mesmo diâmetro, tá? Colocar ela por aqui e vou fazer a outra ligação. Muito bem. Essa daqui, ó, é a tubulação que vem do... Qual é o nome disso aqui? Tubo de queda, tá bom? Tu não tá... Alguém tá com dúvida, né? Pronto, é o seguinte, gente, ó. Eu tenho que fazer a interligação aqui desse tubo de queda para essa caixa, tá? Geralmente você não tem conexões diferentes de 90 e 45 graus. Então, eu tenho que sempre usar ângulos de 45 graus. Aqui, ó. Ou, no caso, seus, vamos dizer assim, múltiplos, né? Então, 135 é um múltiplo de 45 graus, tá certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma conexão de 45 graus e aqui eu tenho outra. Então, eu tenho as conexões para fazer isso. Agora, se eu ligar direto aqui, se vocês prestarem atenção aqui nessa imagem, vocês vão ver que essa caixa ela só tem as saídas retas. Então, ou é 0, ou é 180, ou é 90, ou é 200 e alguma coisa, tá? Que é a outra dimensão. Então, eu tenho que chegar aqui nessa caixa sempre nesses ângulos, ó. Ou 0, ou 90, ou 180. 180 mais 90 dá quanto? 270, pronto. Ou 270, entendeu? Então, por isso que eu tenho que fazer essa tubulação, chegar aqui, ó, retinha, com orto. Deu para entender agora, João? Então, eu poderia fazer de tanta forma aqui, por exemplo, ó, eu poderia fazer assim, maior que 45. Vim com ela daqui, ó, até aqui, e aqui ela vem reta. Poderia fazer assim? Poderia. Pode ser feito assim também, tá certo? Não tem problema não. Professor, Ó, por exemplo, desse jeito aqui, eu até economizo um joelho, né? Tem, o shaft aqui tem que criar assim, João, ó. Esse shaft aqui a gente já criou. O que que é o shaft? É esse vazio aqui, eu vou desenhar o X do vazio, para você entender que aqui é o local onde tudo desceu. Esse aqui é o vazio. E aqui, ó, é a parede. Deixa eu só tirar aqui enquanto eu faço uma achurazinha para a gente visualizar aqui, ó. A abertura interna, sim, de 10 a 10. Geralmente eu deixo uns 12, sabe? Eu peço uns 12. Mas não tem problema não, porque quando você monta o shaft, você primeiro coloca as tubulações e depois é que você vem fechar. Ou seja, se o conjunto de tubulações lá precisar de 12 centímetros, 13 centímetros, já vai dar certo, entendeu? Ó, então isso aqui é uma parede. Então essa parede aí, ó, ela vai estar fechando o shaft. O que é que você vê quando você está aqui na lavanderia? Você vê um dente, como se fosse um ressalto de um pilar. Mas dentro dele tem uma tubulação. professor, Oi, pode falar. dava para o senhor repetir as angulações? Tipo de 0, 90? Dá.
Ô, silêncio. Então, aqui vai, ó, um monte de ângulo, né? No caso, você teria que fazer aqui um monte de ângulo, vai crescendo. Deixa eu ver se ele faz aqui tudo, viu? Aí já fica gravado. Não, não faz que é a mesma, né? Explode. Agora faz. Mas não vai fazer. Que coisa. Esse aqui é 180, tá? O que eu fiz aqui? Não sei. Bem, esse daqui vai dar. Deixa eu colocar aqui para não perder tempo da aula. Esse daqui, ó, é o de 180. Calma, que o AutoCAD de vocês é do mesmo jeito. Esse aqui é de 180. Esse daqui é de 225, se eu não me engano. R$ 225. O próximo é 270. Professor, Oi. aí sempre vai depender da posição do tubo de queda em relação à caixa ou não? Mas no geral é só você botar ângulos de 45. Então, saindo da caixa, você tem que chegar lá. Eu geralmente faço cruzamentos de retas. Então, eu vou te mostrar aqui, viu? Espera aí que Tic-Tac está calculando aqui. 315, é isso? Não é pra fechar, não? 360 ou não? 315. 315. Aqui ainda é 315. 360 é Ah, aqui. certo. Aí mais 45. Pronto, dá 360, certo? É trigonometria, né? Basicamente. Aí, olha só. Aqui, para você saber a angulação, basicamente é você sempre trabalhar com ângulos retos, né? Com relação a um determinado plano. Então, se a sua caixa ela está num plano cartesiano aqui, ó, por exemplo, né? XY, você tem que sair o tubo daqui e vir para cá, sem usar ângulos diferentes de 180, 45, 90. Então, o que é que você faz? Trava aqui, ó, menor que 45. Travei. Pronto, eu já sei que ele vem para cá. Aí ele tem que chegar aqui como? Na horizontal. Então, você vai lá, liga o orto e cruza ela. Depois dá um trim aqui, ó. Aí você já encontrou, entendeu? Ter retas com os ângulos que são os certos. E depois de criar esses ângulos criar essas retas com esses ângulos, você dá um trim no encontro deles. Ah, Tá? tá, obrigado, professor. Pronto.
Ju, como foi a pergunta? Não aparecem esses volumes que o senhor mostra. Que volume? Eu não peguei o contexto, não. Ó, aqui em casa não tem. Se tivesse aqui, eu tirava uma foto e mandava no grupo aí para vocês. Não tem nenhum ressalto, certo? Deixa eu ver. Não tem nenhum ressalto aqui em casa, do shaft, né? Mas geralmente você consegue incluir os shafts na arquitetura sem precisar deixar esses dentes. Por exemplo, quando é pensado desde a arquitetura, um banheiro desse aqui, por exemplo, ó, se eu tiver, já que a janela é desse lado, poderia até ser desse lado também. Se eu quisesse esconder e esse banheiro tivesse um espaço suficiente, ele já vai ter um espaço suficiente se o arquiteto estiver pensando nessa problemática desde a concepção. Ele já vai deixar o banheiro um pouco mais largo ou um pouco mais comprido, entendeu? Então, o que é que você vai fazer aqui, ó? Numa planta baixa, você veria mais ou menos assim. Eu vou simular aqui um shaft. Aqui é a linha da parede, é a nossa linha base. Eu preciso de quanto? Vou botar 11 centímetros. Ponto 11. Ah, Paulo, mas o tubo não é 10? Mas vamos dizer que eu boto ali uma fita perfurada para poder segurar o tubo, né? Para o tubo não ficar solto e tudo mais. Muito bem. Então, o vazio necessário para esse shaft é esse. Tá bom? O vazio é esse aqui. Já vou dar um trim aqui nessa achura do piso. Pronto. Esse daqui é o vazio. Mas eu preciso fechar esse vazio. Aí é aquela questão, né? Se é área molhada, dê preferência à alvenaria convencional. Tudo bem que tem, sim, tecnologias para você impermeabilizar drywall, mas no banheiro, é, tenta colocar outra solução, tá bom? Então, vamos dizer aqui, ó, offset de ponto 15. Offset de ponto 15. Está aqui a parede. Vou dar outro trim aqui para ficar bem. Vou dar um trim aqui para poder ficar mais aparentado. Pronto. E aí essas duas paredes aqui, eu vou colocar elas aqui. Cadê? Oh, desenhando na frente um monte de arquiteto, eu fico nervoso. Pronto. Tá aí a parede, certo? Aí eu vou só fazer uns ajustes de desenho. Aqui, por exemplo, ó. Pronto. Fiz o shaft. Aí o que é que tem dentro desse shaft? Tubo. Tubo pra caramba. Agora, Paulo, por que que tu botou um shaft da largura desse banheiro? Se tu vai usar, por exemplo, se tu for usar aqui um tubo de drenagem, um de esgoto, um de água, tu vai usar aqui uns 3 tubos. Olha o tanto que sobra ainda. Correto, é o tanto que sobra. Só que essa quantidade que sobra, ela, ela está aí para evitar que você apareça um dente aqui dentro desse banheiro. Porque quem está aqui dentro desse banheiro vai ver só a paredona aqui, ó. Não é isso? Professor, Principalmente porque essa janela está nessa outra parede aqui. Aí, no caso, vocês vão ter que centralizar, deixar mais espaço, né? É óbvio que um shaft pensado pelo arquiteto, é, dentro de um banheiro desse, ele já considera a largura maior do banheiro, né? Quanto foi que perdeu aqui, ó? Vamos ver quanto perdeu aqui. Daqui até aqui eu tenho 26 centímetros. É menor que uma réguazinha que você tem aí, 30. Tá bom? Então, se você tiver a possibilidade de já planejar os seus shafts, o banheiro não vai ficar apertado, vai descer todas as tubulações que precisa, seu projeto vai ser menos modificado ao longo da obra e você vai ser reconhecido como um arquiteto que entende das infraestruturas necessárias da residência que você está projetando. Entendeu? Pode falar.
Thaís? Eu não sei se tá certo, tipo, como o senhor falou, que usou a largura total do banheiro para fazer o shaft, é como se fosse um enchimento, né, do shaft, para não criar, tipo, um dente. Não é um enchimento, não, porque você está fazendo a parede inteira. Quando a gente fala enchimento, é botar aquelas argamassas de 4 centímetros para poder nivelar alguma coisa. E argamassa pesada, aqui a argamassa pesada acaba tendo problema com peso excessivo, trincas futuras, né? Então tem toda uma problemática aí construtiva de você botar muita argamassa, tá bom? Eu já vi casos de pessoas terem traumas sérios em fachadas que estavam soltando, descolando cerâmica. A cerâmica caiu na cabeça de uma pessoa. Aí quando foi ver, a cerâmica, ela não caiu sozinha. Não é a argamassa da cerâmica que estava com problema. Era o enchimento que foi feito na fachada, porque o alinhamento da fachada, o esquadro da fachada estava errado, aí eles fizeram um enchimento para fazer ficar reto no final da obra. E aí esse peso, a argamassa não aguentou, certo? Entenderam? Esse enchimento aí, ó, geralmente você fala um enchimento para um nivelamento, alguma coisa assim, quando um dente tem 2,5 centímetros, 3, tá? Enchimento maior que esse, aí tem possibilidades? Tem, mas não é muito indicado não. Se você planejar direitinho, é melhor botar uma alvenaria. Desse jeito aí, ó. Você viu que esse shaft aí eu fiz bem rapidinho, né? É tranquilo. Beleza? Beleza. Vamos aqui que o tempo tá passando, né? Bom, aí olha só. Aqui eu tenho um tubo, né? Eu tenho que fazer a coleta aqui. Vamos continuar usando aqui o nosso cian. Então vamos dizer que eu tenho um tubo bem aqui, ó, que ele vai estar onde? Na parede, correto? Ele vai chegar aqui e descer. Eu estou colocando monofilar, mas eu acredito que dá para todo mundo entender que esse tubo ele tem 60 centímetros do piso e aí ele desce nessa parede para ficar embaixo do piso, né? No caso, se fosse no superior, estaria abaixo da laje. Tudo bem? Aí, ó, eu já tinha falado para vocês que a cozinha é sempre bom ter um ralo. Sempre bom ter um ralo. Por quê? Porque na cozinha você tem ali possibilidades e quase certas, né? De sujeira, de alguém deixar derramar alguma coisa. E você precisa fazer uma limpeza jogando água, né? Então eu sempre indico você fazer isso, ó. Coloca aqui embaixo da bancada um ralo sinfonado. Pergunta por quê? Porque assim você aproveita esse próprio ralo, sempre a 45 aqui, ó. Como eu estou projetando, eu vou botar esse ralo sinfonado exatamente no alinhamento que eu quero. Exatamente no alinhamento que eu quero. Tá vendo, ó? Coloco ele bem aqui. Ou seja, a 45 graus, se precisasse, eu já chegaria no ralo normal aqui, sem precisar nenhuma conexão. Tá bom? Pronto. Aí, ó, chega bem aqui, é um ralo sinfonado, ele faz a desconexão, ou seja, o que está aqui para frente não tem mais contato com o que está aqui para trás. Se eu não me engano, eu coloquei inclusive aqui, deixa eu ver, a diferenciação de cores, não foi? Foi. Ó, verdinho é o que está em contato com a gente, né? Com o ambiente. E amarelo é o que está em contato com a fossa, o sumidor. No caso, o verde aqui é uma tubulação primária ou secundária? Respondam. Secundária. Secundária, boa. E ó, logo a outra é primária, tá bom? Primária tem contato com o fedor da fossa. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, que é para ficar bem contextualizado, né? Então, tá aqui verdinho, bota aí essa tubulação pode ser essa tubulação pode ser de ponto. Ah, não, é o rate, né? Esse aqui não.
Aqui. Tubulação de pia, se eu não me engano, ela já sai de ponto 40, né? É de ponto 40 a pia. Não, ponto 0,4. 4 centímetros. Pronto. Aqui, passou pelo sifão, ela se torna de que cor? Amarela, porque eu estou usando amarela para identificar a tubulação primária, né? E ela já tem aqui o seu destino. Vamos andar com a cal. Pega essa tubulação que está saindo do ralo sinfonado. Ela vai direto para essa caixa? Diga ou não. Para a caixa de inspeção? Não. Ela vai para uma caixa de gordura, tá bom? Essa caixazinha aqui é de gordura. Deixa eu só alinhar ela aqui, ó. Que você está fazendo o projeto, então você está alinhando. Já alinhei com a caixa de inspeção e vou botar aqui na de gordura. Vou colocar os nomes para que quando vocês receberem aí, vocês vão. Quer dizer, eu não vou mandar isso aqui, né? Porque senão fica fácil demais para vocês. Você tem que praticar. Praticar, aprende. Mas essa aqui é a caixa de gordura, CG. E aqui embaixo é uma caixa de. Geralmente no projeto fica CE, que é caixa de esgoto. Mas a gente pode chamar de caixa de inspeção, tá bom? Caixa de inspeção de esgoto. Então, caixa de gordura e caixa de inspeção de esgoto. Então, colocou aqui, venho agora desse ponto para conectar nessa caixa. Então, depois que o esgoto da cozinha passa pela caixa de gordura, existe uma retenção dessa gordura, óleos e gorduras, e aí esses óleos e gorduras se tornam retidos nessa caixa de gordura e passa só o esgoto. Aí eu posso realmente ter o contato aqui com essa caixa. Lembrando que essas duas aqui, na verdade, todas elas aqui, ó, tem contato com o esgoto lá da rua, então todas elas são amarelas, correto? Beleza. Professor, Pode falar. dá para o senhor repetir a encanação da pia? Pode. Tubulação aqui, ó. Você coleta o esgoto da pia na parede, embaixo do balcão. Aí a água que entra aqui nessa cuba, ela desce para aquele sifãozinho sifonado, então aquele cromadinho, e depois entra na parede. Tudo bem? Entrou na parede e vem para essa tubulação. Por que ela está verde? Porque essa tubulação aqui ainda é chamada de secundária. Ela tem contato com o ambiente habitável. Aí aqui embaixo da bancada, geralmente não tem um móvel, aí o móvel ele é suspenso ali uns 20 centímetros. Então não vai dar para ver esse ralo que está aqui na cozinha, que é um ralo sinfonado. Por que ele é sinfonado? Exatamente para transformar essa tubulação verde em tubulação amarela. Ou seja, ele deixa de ser um esgoto secundário e passa a ser um esgoto primário. Tá bom? Por quê? Porque eu estou isolando, através desse sifão, os gases que estão dentro dessas caixas de esgoto aqui, ó, por associação à tubulação lá da rua. Tá bom? Então, desse sifão aqui, não pode ir direto para uma caixa de esgoto. Tá bom? Eu tenho que reter primeiro as gorduras, resto de arroz, tudo aquilo que desce ali no ralo de uma pia de cozinha, onde faz alimentos, etc. Tá bom? Toda aquela sujeira. Então, esse esgoto aqui, ele tem que vir para a caixa de gordura, tá certo? Se ela entrou com ponto 5, ela tem que sair com ponto 5. Aliás, do ralo sinfonado sempre sai pontos 5. Tubulações de 50 centímetros, de 50 milímetros, tá bom? Então ela sempre é de 50 milímetros. Da caixa de gordura, pessoal, os modelos que tem no mercado, geralmente ele já sai com 7,5 centímetros. Então chega com 5, sai com 7,5, tá bom? Então ponto 0,75. Já é um pouquinho maior, mais grosso, tá bom? Aí, como eu disse para vocês, o buraco aqui da caixa de esgoto, ele é fechado. Então, você usa um rasga-copo, chamado rasga-copo, e geralmente aqui tem vários bocaizinhos para você já ir cortando apenas o tamanho que você quer. Bom, vamos lá. Essa tubulação aqui que eu acabei de selecionar,
ela vem lá de cima. Qual é a grossura dela, pessoal? Qual é a espessura dela? 100? De 100, né? Por quê? Ponto 1, que é 10 centímetros. Por quê? Porque lá de cima não vem um vaso sanitário. Então, se lá de cima está vindo com 100, eu tenho que continuar com 100, tá bom? Com 100. Pronto. Tá aqui, ó. Tubulação com 100. Paulo, esse cruzamento. Gente, apesar das inclinações serem, vamos dizer assim, necessárias, essas tubulações, elas têm um range muito grande. Então, você pode passar uma por cima da outra, né? Porque você tem que imaginar isso aqui tridimensional e não bidimensional, como nós estamos vendo aqui no AutoCAD, tá bom? Então, posso passar uma tubulação por debaixo da outra ou por cima da outra? Claro que eu posso, tá bom? Não tem problema. Inclusive, essas caixinhas aqui, ó, essa tampa, ela sai e eu posso colocar um prolongador. Se eu precisar, por exemplo, afundar um pouquinho essa caixa para receber o esgoto lá do vaso, entendeu? Porque a tubulação de condutos livres, ela sempre não precisa de inclinação. Então, quanto mais ela anda na horizontal, mais ela desce, né, na vertical. Então, se for necessário descer um pouquinho essa caixa para poder respeitar a inclinação desse tubo, não tem problema. Você tira essa tampa, existe um anel, que é um prolongador que você coloca aqui, você corta você corta esse prolongador, tá? Para ficar no tamanho que você precisa, ajustar para o tamanho que você precisa, e depois você coloca a tampa em cima do prolongador, tá? Tem problema nenhum. Muito bem. Depois que eu faço isso, agora eu só tenho que cuidar daqui para frente, correto? Beleza, olha só. Tem um cruzamento, uma mudança de direção aqui. O que é que eu preciso na mudança de direção das tubulações externas? Conexão? Nesse caso aqui, Caixa de uma inspeção. caixa de inspeção ou de esgoto, tá? Mudança de direção, de esgoto, de 100, que não tem sólidos. Eu preciso ter uma caixa. Já botei a caixa aqui, ó. Vamos dar um trim para tirar as rebarbas, ó. Tira essa. Vou tirar essa aqui e essa também. Beleza? Ó, já tá com cara de tubulação. Agora, entre essa caixa e essa caixa, Paulo, entre essa caixa e essa caixa, existe quanto de distância? Porque se for mais de 12, eu preciso colocar uma caixa no meio. Vamos ver aqui. 7,5. Então, não precisa. Tá tranquilo aí esse trecho aqui ser colocado diretamente de uma caixa para outra, tá bom? Tem um esgoto aqui desse banheiro. Tem que ser conectado aqui. Aí aqui, gente, olha só. Eu vou incrementar uma tubulação na caixa, certo? Eu vou fazer dessa forma. Eu nunca posso fazer o incremento de uma tubulação aqui no começo, por exemplo. Ó. Eu não posso chegar aqui e querer colocar uma tubulação, um Y, né? Porque tem essa possibilidade de você criar tem uma conexão chamada Y, que é junção, a gente chama mais de junção. Junção de 100. Para poder uma tubulação de 100 a 45 graus entrar numa tubulação de 100 que está passando, tá bom? Não é indicado você colocar aqui, por exemplo, ó, porque aqui é o quê? O começo desse trecho. Agora, você colocar ele bem aqui na ponta, já chegando na caixa, não é muito problema não. Porque se tiver aqui uma descarga, tanto dessa tubulação quanto dessa, já está bem pertinho da caixa. E a caixa ela tem uma abertura, né? Ela abre um pouquinho, então ela evita entupimento na tubulação, tá bom? Ela recebe uma descarga muito maior de esgoto, tá? Então, se fosse aqui em cima, eu teria que realmente colocar uma outra caixa. Mas, como essa daqui está bem aqui, ó, eu posso colocar. Sempre, qual é a angulação que eu tenho que colocar aqui? Digam 45. 45. Ó, maior que 45, certo? Coloquei aqui. Se eu for direto, eu não vou passar nesse vaso sanitário. E se eu quiser colocar o vaso sanitário diretamente ligado, ó, né? Cadê aqui o F8 aqui? Se eu quiser colocar aqui, ó, o meio do vaso sanitário, ele vai chegar depois da caixa, não é? Não vai dar certo. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma conexãozinha, um joelhozinho de 45, tá bom? Então, ó, como é que eu faço? Eu quero que ela chegue bem aqui, ó. A junção tem que estar aqui, bem próxima da caixa. E aqui eu tô vendo que não vai chegar. Não tem problema não. Bota aqui um PL. De onde é que vai sair o esgoto? Bem aqui do meio do vaso.
um pouquinho para trás, né? Porque eu fico um pouquinho para trás. Ligo o orto e vou reto. Pronto. Dou agora aqui um fillet com distância zero, ó. Essa linha e essa linha. Esse ângulo aqui agora está com múltiplos de 45, que tem conexão para fazer isso. Beleza, tá pronto praticamente. Então essa daqui eu venho, ó, amarela, porque é uma tubulação que está com esgoto primário, fede pra caramba. E aqui eu dou um trim só para deixar o acabamento, beleza? E agora vamos pegar essas linhas aqui, inclusive. Não, essa aí não precisa não, mas essa daqui por enquanto. Vamos fazer só essas duas. E vamos dizer aqui qual é o diâmetro delas. Se tanto essa de cima quanto essa inclinada estão recebendo esgoto de um vaso sanitário, a largura dela, né, o diâmetro dela, com certeza, dessas tubulações vão ser de 100, tá bom? Olha aí, cada vez mais eu fico com praticamente aqui o meu projetinho feito. Beleza, daqui para cá, gente, ó, é só sucesso, né? Não, eu ainda tenho que trazer o esgoto desse banheiro e desse shaft, tá bom? Vamos primeiro desse banheiro aqui. PL, botar aqui no meio do vaso, ligo o orto, porque tem que estar tudo a 45 graus, e jogo aqui para baixo. Pronto. Para conectar uma tubulação nessa tubulação aqui, tem conexão para isso? Tem uns T's de 100 milímetros. Mas, gente, eu não indico, tá bom? A junção assim a 45 graus, ó, eu ainda indico, tá bom? Mas T no caso vai ser 90, né? T de 90 eu não indico de jeito nenhum. Porque quando esse esgoto vier aqui, esses dejetos vierem aqui, o que é que eles vão encontrar quando ele chegar aqui? Uma parede, né? A parede do tubo que está passando. Menino, isso aqui ajuda tanto facilita tanto o entupimento, você não tem noção. Então eu venho aqui, ó, preciso fazer o quê? Colocar uma caixa de inspeção. Eu tenho dois motivos para colocar uma caixa aqui. O primeiro, tem uma tubulação a 90 graus chegando, e também a distância daqui lá para frente já está passando em muito dos 12 metros, não é isso? Então bota aqui essa caixa, estou dividindo o trecho, facilitando manutenção e resolvendo um problema que pode causar o entupimento. Beleza? Botei mais uma caixa de esgoto. Essa tubulação aqui, ela é primária, tá fedendo muito, né? Então eu venho aqui, ó, e ela vem do banheiro. Se tem vaso sanitário, ela já é de 100. Exatamente. Vamos só conferir aqui se essa distância ainda ficou abaixo dos 12 metros. Eita, 12 e 20. Não, gente, aí você tem que usar o bom senso, tá bom? Tem que usar o bom senso. Não bote outra caixa aqui no meio só por isso, não. Por causa de 20 centímetros, não, tá bom? Bom senso aí também. Então, esse trecho aqui tá matado, não tá? Todo mundo tá acompanhando, entendendo. Tá tudo de boa aí. O que é que eu paro para fazer alguma coisa, para explicar mais alguma coisa? Ou eu estou indo numa velocidade que está dando para entender? Vocês estão vendo que onde é que eu posiciono as caixas? Mudança de direção, muito brusca, mudança de diâmetro, a cada 12 metros, tá bom? Que é para não ficar um trecho muito longo de esgoto. Então eu já tenho as regrinhas, né? Eu gosto muito de regra, porque é bom seguir regra, bom demais. Tá faltando só esse bicho aqui, ó. Esse esgoto tem que passar aqui nesse tubo. Como é que eu faço? Aí, ó, mesmo PL, primeira coisa, tem que sair daqui. Eu vou colocar ele aqui em angulação 45. Então, vou botar aqui, ó, mesmo 45, porque ele vai para baixo. Joga aqui, ó, uma linha, pode ser do tamanho do trem, não importa. E aí, aqui agora eu vou fazer uma reta, né, no caso vertical, dizendo onde é que ela vai passar aqui. Então, vamos dizer que eu quero botar ela aqui, ó, no meio. Colocar assim. E aí eu dou um fillet para que ele tire as rebarbas. Beleza? Aí vem uma consideração que eu gosto, a norma não cita não, ela deixa um pouco evasiva, sabe, gente?
Aqui a gente já sabe, ó, pela mesma consideração daqui de trás, que eu vou querer colocar aqui o quê? Uma caixa de esgoto para poder receber esse esgoto ali. Correto? Pronto. Então, tá aqui, ó. Caixinha de esgoto, essa daí já é certeza. Agora, vamos para cá. Esse esgoto aqui, ele tá vindo lá de cima. Aí ele anda aqui um trecho bem longo, na horizontal. Trecho longo aqui, ó, 5 metros nesse sentido. E mais 5,19 nesse sentido aqui. Eu, como profissional que já trabalho fazendo esse tipo de projeto há um tempo, eu teria duas alternativas aqui. A primeira, eu boto outra caixa aqui, nessa mudança de direção, tá? Mais assim pela distância realmente, né? E pela mudança de direção. Só que as caixas, elas não têm angulação de 45. Então, eu teria que já botar uma outra conexão, né? A caixa e outra conexão. Ou uma alternativa que também eu gosto muito de usar é indicar que haja um aumento na declividade. Por exemplo, eu estou botando essas tubulações tudo com 2% de inclinação, né? Ou seja, a cada 100 metros que ela anda, ela desce 2. Nesse trechinho aqui, ó, que eu vou passar um tempo sem colocar uma caixa e ela vai ter ainda uma mudança de direção, um tempo não, perdão, eu vou passar uma certa extensão de tubulação sem colocar uma caixa e ainda tem uma mudança de direção no meio dela, a 45, beleza, mas é uma mudança de direção, eu aumento um pouco a inclinação dela. Eu baixo essa caixa aqui, ó. Vocês entendem que para eu mudar a inclinação disso aqui, de duas uma, ou essa caixa já vem baixa por causa de todo esse trecho que está vindo de trás, ela está bem baixa, e aí já facilitaria para mim. Ou então eu posso até baixar mais ela ainda, botar mais prolongador. Então aqui nesse trecho, ó, eu posso colocar uma inclinação, por exemplo, de 3%, né? Que aí o esgoto desce mais fácil, tá bom? É uma possibilidade. Essa tubulação aqui ela é primária, e assim como essa, ela está com um diâmetro de 100. Professor, Pode falar. mas pode mudar a declividade para 3% porque está numa área externa? Porque se for interna, complica um pouquinho porque você vai mexer com o fogo, né? Então é melhor. Na externa você tem possibilidade, porque isso aqui está enterrado. Essas tubulações aqui elas estão enterradas. É essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte de baixo? Sim. Essa parte de baixo aqui, ó, tá descendo. Tá bom? Já passou pelo shaft, tá encaminhando agora, foi para uma caixa de inspeção ou de esgoto e depois está sendo encaminhada. Entendeu? Pronto. Encaminhamento externo aqui, pessoal. Tá feito. O que é que está faltando aqui só? Você colocar aqui, mas geralmente é uma coisa mais secundária, né? O que está faltando aqui, não tem um tubo de ventilação que você vai usar para ventilar esse banheiro aqui, né? Pronto, esse tubo de ventilação, ele vai ser conectado, por exemplo, aqui nessa tubulação, ó, ele já vai ajudar a ventilar esse canto, beleza? O tubo de ventilação daqui, ó, eu colocaria ele aqui perto, ventilando dentro do banheiro, beleza? E uma extensão um pouquinho aqui, ó, para ventilar aqui perto da caixa, tá bom? Então essa região aqui também já está ventilada. E aqui, como eu tenho um shaft, eu desceria a tubulação de ventilação para conectar aqui. Vou cobrar essa ventilação dos ramais de esgoto externo de vocês? Vou não, viu? Ventilem só as partes internas, como a gente viu há duas aulas, não. Foi 2 aulas atrás. Tá bom? A ventilação que a gente fez aqui, ó. A gente não fez essa ventilação, não foi? Então, fez essa ventilação para conectar aqui e ventilar todo esse ramal de esgoto, tá bom? Beleza, gente? Deu para clarear aí o externo? Então, agora vocês têm total possibilidade, total conhecimento e capacidade de fazer esse trabalho aqui. Beleza? Vou mandar isso aqui para vocês, a atividade lá no Classroom e o PDF limpo, né, para vocês trabalharem. Podem fazer
na mão. Eu prefiro até que você faça na mão, porque o aprendizado é melhor. Vocês vão ter um sentimento não, né? Mas vocês vão ter um feeling ali ao desenhar, apagar, fazer, tá bom? Peraí, tudo de boa? Professor, as tubulações das pias e chuveiros são em separados? Não, não é separado não, porque assim, ó, tá vendo aqui que tem um detalhe, né? Pronto, nessas aqui, vocês só vão desenhar desse jeito que tá aqui no AutoCAD. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um banheiro, não tenho? Mas eu não fiz o ramal aqui de dentro, não foi? Eu vou fazer esse ramal aqui de dentro onde? Cadê? Aqui. Eu vou fazer o ramal desse banheiro aqui de baixo nesse detalhe aqui, tá vendo? Aqui eu consigo desenhar melhor, tem um zoom melhor, e eu faço o desenho aqui e deixo a tubulação saindo aqui, ó. Porque eu sei que quando eu vier nessa planta, eu vou ver essa tubulação saindo para cá. Então, ó, esse daqui é esse banheiro, aqui tá a pia, aqui é esse lavabozinho que tá aqui embaixo, ó. Esse banheiro aqui é o banheiro lá de cima, reversível. Cadê? Aqui, ó. Reversível não, né? Social, vamos dizer assim. E esse banheiro aqui, que é o do casal, tá aqui também, ó. Então, é como se fosse aqui o detalhe de todos os ramais de esgoto, tá bom? Qual o prazo? Isso aqui já faz parte da avaliação, tudo bem? É uma dos requisitos da avaliação, então eu vou deixar aí até o dia 10, mas eu indico que vocês façam antes, porque a ideia de eu estar passando parte da atividade da prova agora, que é com esse trabalho, já é para aliviar vocês lá em PA, certo? Porque, Professor, fala, no caso é para fazer a interligação das tubulações aí nesses espaços separados ou lá, quando tá todos na planta? pronto, é isso que eu estou dizendo. Ó, na planta, você vai desenhar o que eu fiz aqui, ó, nessa aula de hoje, que são os encaminhamentos. Tá vendo aqui que, por exemplo, a lavanderia, não botei. Eles vão conectar onde? Num desses tubos, entendeu? Vai conectar aqui nesses tubos. O que eu fiz aqui, ó, é só o tubo passando. Aqui eu não fiz os ramais de dentro desse banheiro, foi só a parte que sai do vaso sanitário. Então, nessa planta, eu fiz apenas os externos. Eu sei de onde o tubo tem que vir. Então, eu fiz só os externos. Nos detalhes, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, o que que eu vou fazer com aquele detalhe desse banheiro aqui, da suíte? Eu vou fazer isso, entendeu? E aí, esse ponto de descida aqui do tubo de queda tem que casar com o que eu coloquei aqui, por exemplo, ó, que é o tubo que vem de lá, tá? Inclusive aqui, ó, faltou eu colocar isso, ó. Ó. Eu pego aqui um ponto de referência que esteja lá embaixo também e jogo para cá. Ih, não tem não. O próprio tubo, né? O próprio tubo aqui já é minha referência. Professor, Fala. aí no caso a planta vai ser só os externos ou externo e interno junto? Aqui é só, essa planta térrea vai ser os externos, certo? E você tem que interligar nos pontos de descida. Nessa planta do superior, o que é que você vai fazer nessa planta superior? Indicar onde é que estão os tubos de descida e de subida. Descida, tubo de queda, subida, coluna de ventilação. Então, no caso, são os tubozinhos aqui. Esse layout interno você faz nos detalhes. Ok? Ok. Então fica mais barato, não é? O quê? Deixa eu ver. Se começarem a fazer de concreto, não daria certo. Concreto, as caixas, você fala? Caixa de concreto é mais barata também, porque ela recebe tudo de qualquer ângulo. Ela veda menos. Aí vai acabar até vazando. Pronto, um vazamento é bem mais comum numa caixa de esgoto. Mas ninguém vê, então fica contaminando o solo ali eternamente. Tá bom? Ixi, peraí, tem um monte de coisa aqui para ler. Rapidinho, peraí. Presente, mas rapaz, eu nem mandei dar presente. Professor, quem não está fazendo esse PA? Não, o prazo fica o mesmo. O prazo fica o mesmo, tá bom? Mas se você não está fazendo esse PA, aplica no outro que você está fazendo também, tá bom? Esse exercício aqui não tem nada a ver com PA, não, tá?
mas você pode fazer isso daqui tranquilamente no seu PA. Você já tem total capacidade de fazer no seu PA, tá bom? Na mão, não. Bom, você que sabe. Agora tem que identificar bem, né? O que é que eu espero de vocês? Eu espero que vocês sejam organizados, são arquitetos, têm técnicas de representação. Então, tá vendo essas cores aqui que eu coloquei? De o que é primário, o que é secundário? Façam também, tá bom? Vou postar os slides, viu, Beatriz? Vou postar tudinho e colocar esse trabalho. Beleza, gente? Já passou até da hora. Muito obrigado pela participação. Vocês são show. São shows. Show. Um abraço para vocês. Bota presente aí e sai. Vocês têm 10 segundos. Boa segunda-feira. Vamos fazer a semana valer a pena. Valeu, gente. Um abraço.